Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta sala virtual. Vamos fechar os nossos olhos, nos imaginar lá no nosso salão nobre, na nossa casinha, no nosso centro espírita natalício de Jesus. Vamos agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus e a todos os nossos mentores, todos os nossos amigos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, se não fisicamente, mas em pensamento, para que nós possamos aprender mais um pouquinho e vamos humildemente rogar que tenhamos todos nós o entendimento das palavras de hoje, o discernimento, e que possamos empregar todos os ensinamentos no nosso dia a dia, para que possamos cada vez mais corrigir os nossos erros, as nossas mazelas e rumar rumo à evolução. E agradecidos por este momento, nós rogamos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos permitas cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, que todos nós tenhamos um bom estudo e que nossa colega seja inspirada e que possa proferir as suas palavras com calma, com muita paz e com muita luz. Que assim seja. Agora, oficialmente, boa noite a todos. Hoje nos coube falar do Evangelho, o capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, e ao final deste capítulo. E tem uma curiosidade, no Evangelho existem poucas perguntas, são geralmente textos, e por coincidência é uma pergunta que Kardec faz, e quem responde é o Espírito de São Luís, em 1860, e fala da beneficência exclusiva. Beneficência é fazer o bem a qualquer um. Fazer o bem ao próximo. E quando ele fala exclusiva, tem a ver com a questão que Kardec fala, que é a seguinte: é correta a beneficência quando é exclusivamente praticada entre pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo grupo social? E São Luís fala o seguinte: não, pois é principalmente o espírito de seita e de grupo que é preciso eliminar. Porque todos os homens são irmãos. Aquele que crê, o cristão, vê irmãos em todos seus semelhantes. E quando socorre aquele que está necessitado, não lhe interessa nem crença, nem opinião, no que quer que seja. Estaria ele seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar até mesmo aos inimigos, se rejeitasse o infeliz por ele ter uma crença diferente da sua? Portanto, que o socorra sem interrogar a consciência, porque se ele for um inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele a ame. Repelindo, fará com que ele a odeie. Resumindo, é a história do fazer o bem sem olhar a quem. Se falarmos de amar, a nossa condição evolutiva, ainda amamos de uma maneira diferente do que Jesus amou.
Nós amamos, mas a questão da beneficência é como nós fazemos. Muitos de nós empenhamos recursos próprios, temos várias ações para o bem. E eu fico imaginando se, em algum momento, nós avaliamos se realmente estamos fazendo o bem com todo o amor e até o limite das nossas forças. Ou se realmente estamos dando o nosso óbolo, lembrando o óbolo da viúva do Evangelho, que ela deu do que ela não tinha, ou se nós estamos simplesmente pegando o que nos sobra e a partir daí ajudando. E mais ainda, se a pessoa tem fome, essa pessoa precisa do alimento, independente de quem vai levar esse alimento. E tem uma piadinha que eu tenho falado muito dela esses dias, porque fala o seguinte, que o diabo estava meio nervoso com Deus. E aí tinha uma senhora que tinha uma fé que todo dia orava, uma situação difícil, um perrengue danado. Aí ela orava, pedia a Deus. Aí o diabo falou assim, agora vamos lá. Já que ela tem fé, vamos testar. Chamou seus auxiliares, falou, leva tudo para aquela mulher. Tudo. Roupa que não tem, sapato, comida, enche a casa da mulher de coisa. Aí, eles foram, arrumaram tudo e levaram para casa da mulher e começou a chegar. E a mulher naquela felicidade, falando, Deus abençoe, Deus abençoe. Aí, o auxiliar, né, do diabo virou para ela e falou assim, então, a senhora não quer saber quem foi que mandou tudo isso? E ela respondeu, não, meu filho, não importa. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Ela tinha uma necessidade e ela foi atendida. Realmente ela quer saber quem atendeu? E se nós estamos trabalhando no bem, e se nós estamos doando alguma coisa para alguém, nós precisamos saber qual é a religião, qual é a sexualidade da pessoa, qual é a real condição. Se nós realmente soubermos, nós não vamos julgar? Não adianta fazer o bem só para aquele que está na mesma religião que eu. E foi muito engraçado que eu fui pesquisar alguns textos e eu achei um texto enorme, não dá para a gente ler, mas eu vou resumir, muito resumido, que é da Revista Espírita. Que é da Revista Espírita, tem várias, né? É de julho de 1866, que era um projeto de Caixa Geral de Socorro e outras instituições para os espíritas. Então, tudo começou, né? Kardec recebeu essa carta de uma avó que manda para o seu neto, sugerindo que fizessem um caixa, porque muitas pessoas, algumas mulheres, passavam por problemas de saúde e elas tinham que se expor e para evitar esse tipo de coisa. Então, o ideal é que se tivesse uma instituição espírita para cuidar dessas mulheres, cuidar dos espíritas, da parte de saúde e tudo mais. Então, esse espírito que manda essa carta para o neto, até sugere que leve isso até Kardec. E isso chegou até ele. E aí Kardec levanta uma série de questões, né? E principalmente essa. Porque, como disse São Luís, a gente não. O ideal é que a gente não tenha esse orgulho de casta. Porque, de verdade, assim, sendo bem realista, pé no chão, se estamos todos hoje encarnados na Terra,
é que todos estamos num mesmo patamar evolutivo. Pode ser que um saiba um pouco mais do que o outro, mas um tem que dar mãozinha para o outro, porque nós vamos evoluir individualmente e em grupo. E aí Kardec vai falando uma série de pontos, tal, e aí ele chega a dizer, passa-se, são páginas e páginas que ele vai falando, né, a parte boa disso, quais seriam os pontos negativos, fala inclusive que São Luís falou, que se as pessoas fossem atendidas, até poderiam se convencer que o Espiritismo realmente prega, né, essa questão da caridade a todos, mas que não poderia segregar. Ele até faz uma avaliação, né, que não é o quadro de hoje em dia, mas na época de Kardec, 10% eram, ele tinha assim, 10% da segunda categoria, espíritas incompletos, buscando mais o lado científico que o lado moral. 25% a terceira categoria, que são os espíritas levianos, os que só se interessam pelos fatos materiais. 5%, essa proporção era inversa há 10 anos, é a quarta categoria, a quarta categoria. São espíritos não confessos que se ocultam, 60%. Então, existia naquela época muito espírita, que não dizia que era espírita, né, só tinha em segredo, né, e não divulgava. Então, naquela época, era um problema. O espiritismo ainda não estava tão consolidado quanto hoje, que a gente fala sobre espiritismo a todo o tempo, em novela, em livros e tudo mais. E ele, na época, fala o seguinte: em 100 espíritas da primeira categoria, há, em média, 5 ricos, contra 95 trabalhadores. Na segunda, 70 ricos e 30 trabalhadores. E na terceira, 80 ricos e 20 trabalhadores. Ou seja, na terceira categoria, que eram os levianos, tinham mais ricos do que trabalhadores. Bom, pela proporção, na quarta, que era o maior volume, 99 eram ricos e 1 trabalhador. Só que a quarta categoria era aqueles que não assumiam que eram espíritas. Então, mesmo que você fundasse um instituto desse, não teria como manter. Foi um dos argumentos de Kardec. E ele falava que naquela época não era a hora disso, que já existiam alguns grupos que trabalhavam, mas sem essa questão de ser espírita ou não, atendendo a todos. E ele fala o seguinte: e sempre que tiver maduro para ir à frente, não ficaremos na retaguarda. A visão de Kardec é sempre assim, é uma ideia ótima, mas agora não funciona, vamos guardá-la, porque se ela for boa futuramente, a gente coloca em prática. Hoje a gente sabe que existem alguns hospitais espíritas espalhados, que existe até as casas André Luiz, que tratam em Guarulhos os pacientes que têm problemas mentais. Então, hoje o quadro é outro, mas naquela época não era. E Kardec fala assim, que essa ideia do espírito serviria na época como um monumento à caridade, se a caridade não estiver no coração. E aí é aquilo que a gente para pensar. Se todo o bem que eu faço, o que eu faço, está vindo do coração? O que eu faço é realmente para levar o alento para o outro? Ou eu faço para o meu próprio bem? São questões que a gente tem que ir trabalhando em nós. Bem, ele argumenta que não é uma ideia muito boa para aquela época, e ele fala o seguinte num determinado trecho:
Para fazer o bem, o espírita não deve sondar a consciência e a opinião, e ainda que tivesse à sua frente um inimigo de sua fé, mas infeliz, deve vir em seu auxílio nos limites de suas faculdades. Então, é fazer o bem no limite das nossas forças, independente da crença, situação ou qualquer condição daquele que vai receber o bem. E agindo assim, que o Espiritismo mostrará o que é e provará que vale mais do que os que lhe opõem. Ou seja, Kardec propõe que, através dos nossos exemplos, nós poderemos, sim, consolidar o Espiritismo. Leon Denis fala no Invisível que o Espiritismo será o que os espíritas fizerem dele. Eu gosto muito de Emmanuel, porque ele pega vários capítulos do Evangelho e comenta. E tem a coleção do Evangelho por Emmanuel, Joana de Ângeles diz que o Emmanuel teve acesso aos originais dos Evangelhos. Por isso que ele fala com tanta propriedade, assim, do Evangelho, né? E tem uma passagem que ele usou Paulo, que é o Colossenses 3:8, que ele fala assim: mas agora abandonai tudo isto, e ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente. E Emmanuel tem uma mensagem que ela está no Pão Nosso, que capítulo 147. Não é só. E ele fala que na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isso constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal no esforço sublime de renunciação. E aí vem a outra questão. O quanto de beneficência moral eu estou exercitando na minha vida? Emmanuel continua. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, despojando-se alguém de algum patrimônio material em benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Benevolência e caridade tem que estar dentro de nós. E ultimamente uma das frases que eu tenho dito com muita frequência é: cada um dá o que tem. E o que nós temos hoje para dar? Beneficência, todos nós somos necessitados.
E todo o bem que nós fazemos a qualquer pessoa, em algum momento na nossa vida, será o nosso advogado. Então, que tenhamos muito para dar dentro de nós, que a consequência da benevolência para com todos virá naturalmente, nos nossos gestos, palavras, nas nossas ações e principalmente naquele auxílio que nem sempre é o pão da carne que nós precisamos, mas às vezes a pessoa precisa do pão da alma. E esse pão, ele é muito mais caro e valioso, porque depende daquilo que temos dentro de nós. Obrigada pela oportunidade. Um beijo no coração de cada um. Então vamos fechar os nossos olhos e refletir sobre a mensagem de hoje, lembrando que a doutrina espírita nos tem como lema: fora da caridade não há salvação. A caridade em todos os sentidos mais amplos, como a Cláudia nos mostrou hoje. E vamos rogar ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, ao nosso Espírito protetor, que estejam sempre a nos inspirar em cada momento das nossas vidas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso falar com os nossos irmãos e mesmo com as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Que Jesus nos inspire sempre, mostrando esse caminho de virtude, o qual tanto almejamos, e que possamos ser fortes e suficientes e ter muita vontade para trilharmos esse caminho de amor. E assim, vamos rogar a Jesus com a prece que Ele nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que o nosso Pai, de amor e misericordioso, derrame as suas bênçãos sobre o nosso planeta e todos nós, irmãos em humanidade. Assim seja.